Minha gente, que saudades! Hoje nós vamos aprender na nossa aula como a história é a base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. Como isso influencia diretamente na nossa vida. Fiquem ligadinhos, beijo! Afinal de contas, o que a história estuda? Ela estuda as mudanças e permanências ocorridas na sociedade. Procura perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje, bem como a relação entre aqueles tempos e os tempos atuais. Ou seja, ela estuda o tempo passado e também o presente. Por isso, pode-se dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo e no espaço. Quem faz a história? A história não é feita pelos grandes personagens, não, mas por todos nós. Isto é, por pessoas como eu, você, grupos como idosos, soldados, artesãos, o pobre e o rico, mulheres, homens, instituições sociais, igrejas, o exército. Então, todos que compõem a sociedade. Então, todos nós, portanto, somos sujeitos históricos. Afinal, quem faz a história? O trabalho do historiador é semelhante ao do detetive. Ao investigar um caso, examina todos os vestígios. Os vestígios produzidos pelo homem na sua passagem pela Terra são chamados de fontes históricas. As fontes históricas podem ser escritas, visuais, orais e da cultura material. A divisão da história serve para separar a história da humanidade em períodos cronológicos com características em comum. A historiografia utiliza critérios para dividir os períodos. Geralmente, esses critérios estão relacionados aos aspectos de cada época, como as mudanças significativas da humanidade no âmbito cultural, político e social. Vamos no primeiro período pré-história. Esse período foi utilizado para se referir à época da vida humana que antecede a invenção da escrita. Eles se comunicavam muito através de registros rupestres nas cavernas, nas paredes das cavernas. E não podemos também esquecer da descoberta do fogo. A Idade Antiga, ela é marcada pela invenção da escrita e de várias civilizações que foram formadas ao redor, a maioria delas ao redor e às margens do rio fértil chamado Rio Nilo. Uma dessas civilizações são egípcia, mesopotâmica, chinesa, persas, hebraicos, fenícios, gregos, entre outros. Agora vamos de Idade Média, que é marcada pela queda do Império Romano. Esse período foi marcado pela hegemonia da Igreja Católica, enfraquecimento comercial, sistema de produção feudal e a sociedade hierarquizada, e também a formação das cruzadas. A Idade Moderna, ela foi marcada pela Revolução Francesa e foi considerada a época do renascimento cultural. E nesse período também aconteceu a expansão marítima, dando início às grandes navegações que resultaram na conquista de outros territórios como a África e a América pela Europa. É nesse momento que acontece a invasão do território brasileiro. Não podemos esquecer desse momento tão marcante. Idade Contemporânea. Ele perdura até hoje. Esse período que nós estamos vivendo, acontecem muitas mudanças profundas na forma de organização da sociedade. Esse período histórico também foi marcado por conflitos e grandes guerras mundiais. E não podemos esquecer que neles conquistamos muitos direitos e vamos lutar sempre para nunca perdê-los. Vamos em frente! Depois de falarmos sobre os tempos históricos, não podemos esquecer da cultura. Cada povo tem sua cultura, seu jeito próprio de viver e de se organizar. Isso é um fator histórico também. Não existe cultura superior ou inferior. Cada cultura organiza-se conforme a necessidade do grupo e sua relação com o espaço em que vive. Portanto, cada cultura vivenciará e marcará a passagem do tempo de diferentes formas ou ritmos. Vamos respeitar as diferenças. E para finalizar, vamos refletir
que nós somos sujeitos históricos, todo o processo de evolução faz parte da sociedade, nós fazemos parte da sociedade. Então, somos sujeitos transformadores. Vamos finalizar a aula agradecendo e não esqueçam sempre de se cuidarem. Máscara, lavar a mão e distância social. Beijo no coração e saudades!